Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. Em setembro de 1929, quebra-se a bolsa nos Estados Unidos. Era o prelúdio de uma década de penalidades e de incertezas no mundo inteiro. Os bancos faliram, as divisas se afundaram e o comércio mundial baixou em 1/3 em relação ao alcançado antes de 1914. Em setembro de 1931, o Reino Unido abandonou o padrão ouro, que durante vários séculos havia fixado o valor de sua moeda e respaldado sua prosperidade através do comércio. Mas no Reino Unido e nos Estados Unidos, a miséria dos anos 30 foi suportada com resignação. O desastre econômico não chegou a provocar uma transformação política. As democracias anglo-saxonas sobreviveram aos anos 30, enquanto na Alemanha e na Áustria as antigas autocracias, a anarquia e a confusão dos primeiros anos 20 foram estimuladas pelos distúrbios econômicos. Multiplicaram-se os agitadores. Joseph Goebbels ajudou a construir o Partido Nacional Socialista Alemão, o Partido dos Nazistas. As ideias e a filosofia eram de um homem que se chamou a si mesmo Adolf Hitler. A personalidade e a ambição de Hitler dominaram a Europa durante os anos 30 e 40. O nazismo de Hitler era um flamejante compêndio da filosofia do imperialismo europeu sem sua moral, seu sentido de responsabilidade e sua integridade, e com o acréscimo do antissemitismo. Em 1932, Hitler obteve 2 de cada 5 votos nas eleições da Alemanha. Em janeiro de 1933, converteu-se em chanceler. O incêndio do Reichstag no fim do ano ofereceu ao Marechal Hindenburg, presidente da Alemanha, naquela época, uma desculpa para conceder a Hitler o poder absoluto. Nos seus primeiros discursos, Hitler prometeu ressuscitar as glórias do passado da Alemanha e rapidamente procedeu a substituir as instituições democráticas pela tirania militarista do Estado da SS. Foi recebido com os braços abertos e como salvador de seu povo. As determinações de paz no fim da Primeira Guerra Mundial fracassaram em quase todos os sentidos. Os vencidos consideraram que não haviam recebido o suficiente reconhecimento. A Itália, particularmente, estava muito satisfeita com o Tratado de Versalhes e esta foi uma das causas que provocou a Marcha dos Camisas Negras sobre Roma, sob o comando de Mussolini em outubro de 1922. Mussolini foi um dos modelos de Hitler. Converteu-se primeiro em primeiro-ministro e a seguir em único chefe político e militar de seu país. Hitler tinha essas mesmas aspirações e utilizou o cinema como propaganda. Conseguiu o rearmamento da Alemanha como desafio ao Tratado de Versalhes. Os desempregados foram postos a trabalhar. Depois, Hitler conseguiu estimular o orgulho nacional, que por outro lado estimulou a agressão nacional e levou-o a reivindicar os territórios perdidos pelo seu país depois da Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, a Itália competia com a Alemanha na realização dos maiores progressos, com maior rapidez e com os meios mais despóticos.
Em 1935, Mussolini invadiu a Etiópia, então chamada Abissínia, e suas tropas, munidas de gases, aviões e canhões de campanha, aniquilaram os guerreiros tribais com os quais se enfrentavam. A tentativa de Mussolini de criar um império italiano na África suscitou a repulsa do mundo. A Abissínia apelou à Liga das Nações para obter ajuda e as nações europeias, como o Reino Unido e a França, lhe prometeram seu grande apoio. Mas tudo ficou em palavras e em outubro de 1935, o imperador Haile Selassie viu-se obrigado a abandonar sua pátria. Hitler baseou-se neste fracasso da Liga em prestar ajuda à Abissínia para mover as suas tropas, que marcharam sobre as terras do Reno em 1936, desafiando o Tratado de Versalhes. Foi a primeira das muitas ocasiões em que o exército alemão zombou das leis internacionais. Não mais guerras, nunca mais, suplicou o artista alemão John Hartfeld com o desenho de uma pomba atravessada por uma baioneta. Hartfeld, assim como muitos outros judeus, teve que fugir da Alemanha. Estes refugiados judeus, como o científico Albert Einstein, tiveram mais sorte. Na Alemanha, a agressão e a violência dos nazistas provocou a queima de livros e a perseguição racial. A imensa energia do Partido Nazista e de suas milícias foi empregada em aterrorizar os judeus e em suprimir a resistência entre a população alemã. Os alemães foram advertidos para que não comprassem nas lojas judias. A maioria das sinagogas foram incendiadas. Em 1938, Hitler havia assumido o controle não só das terras do Reno, mas também da região dos Sudetos, na Checoslováquia e de toda a Áustria. A Alemanha era a potência dominante na Europa. Na Espanha, durante a Guerra Civil Espanhola, os alemães e os italianos desenvolveram novos armamentos e estratégias. Durante a Guerra Civil Espanhola, introduziu-se o bombardeio com voo de mergulho e o bombardeio de civis a grande altura. Entre 1936 e 1939, utilizando aviões e armas alemãs, o general Franco e os nacionalistas espanhóis apoderaram-se da Espanha e do norte da África espanhola, rebelando-se contra um governo republicano eleito. Os fascistas haviam triunfado mais uma vez. Na Conferência de Munique, em setembro de 1938, o Reino Unido e a França aceitaram a conquista de uma parte da Checoslováquia pelos alemães. Receberam o que consideravam uma promessa vinculante de que Hitler não invadiria o resto do país. Neville Chamberlain regressou à Inglaterra assegurando ao povo britânico que as intenções de Hitler eram honoráveis. Mas a paz de nosso tempo não era precisamente o que Hitler e seu Estado-Maior pretendiam. Hitler apoderou-se de toda a Checoslováquia e invadiu a Polônia em setembro de 1939. Os russos aproveitaram a oportunidade para avançar em direção ao oeste. O pequeno exército polaco foi incapaz de resistir ao ataque relâmpago. As tropas alemãs e russas desmembraram o país que havia sido criado de novo mediante o Tratado de Versalhes em 1919. Polônia como nação desapareceu devido à inverossímil aliança de Hitler com a Rússia, o Pacto Nazista Soviético. Rússia, sob o comando de Joseph Stalin, temia enfrentar-se com a Alemanha. As tentativas de modernizar as granjas e a indústria russa durante a década de 1930 haviam causado tanta confusão no país que a Rússia era incapaz de combater com as garantias em uma guerra moderna. O Reino Unido e a França declararam a guerra à Alemanha a 3 de setembro de 1939, porque Hitler tinha atacado a Polônia. No Reino Unido, os estrangeiros foram internados e entre eles se encontravam muitos judeus alemães que haviam fugido. As grades dos parques foram retiradas e utilizadas para a guerra. As fábricas de munições se puseram a funcionar dia e noite. Toda a população civil, inclusive crianças e bebês, devia levar consigo uma máscara antigás para exercitar-se com elas. Uma reduzida força britânica partiu para a França. Esta seria a Guerra do Engano. Um otimismo superficial misturava-se com uma cruel determinação.
Em abril de 1940, com a Europa Central sob o controle do Eixo, os alemães invadiram inesperadamente a Dinamarca e a Noruega. Imediatamente depois conquistaram a Bélgica, a Holanda e em seguida toda a França. As forças expedicionárias britânicas foram retiradas rapidamente para evitar que fossem aplastadas. Em Dunkirk, a 3 de junho de 1940, os britânicos perderam contato com a Europa que Hitler dominava. A Itália escolheu este momento para incorporar-se à guerra ao lado da Alemanha. A 22 de junho de 1940, em Compiègne, no mesmo vagão de trem onde os alemães haviam se rendido aos franceses, em 1918, Hitler preparou-se para receber a rendição dos franceses. O Marechal Weygand estava à frente dos vencidos. Foi uma ocasião cheia de ironia. Hitler, um antigo cabo do exército alemão, havia conduzido sua pátria a uma vitória relâmpago sobre sua antiga inimiga, a França. Quando regressou a Berlim em julho de 1940, foi recebido com um entusiasmo próximo à histeria. Parecia que todos os riscos que havia superado ao conquistar as terras do Reno, as invasões da Tchecoslováquia, a Áustria, a Polônia e a França, lhe haviam recompensado de um modo extraordinário. Para muitos alemães, ele converteu-se em um semideus. Só o Reino Unido se opôs, mas nem seus aviões, nem seus soldados puderam atacar a Alemanha. Nem Hitler pôde subjugar o Reino Unido. Os ataques aéreos não eram suficientes. Hitler necessitava conseguir a supremacia no ar. Durante o verão de 1940, a Batalha da Inglaterra deu lugar a uma nova lenda. Tal e como disse Churchill, nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Os ataques à luz do dia foram rechaçados, mas a Luftwaffe começou a concentrar suas forças nos ataques noturnos. Em Londres e em outras cidades, os bombardeios causaram estragos. Paradoxalmente, os bombardeios aéreos reforçaram a vontade de ganhar dos britânicos, quando o Reino Unido estava isolado e os Estados Unidos continuavam mostrando-se resistentes a serem arrastados à guerra. No fim de 1940, parecia que Hitler tinha todas as vantagens em suas mãos. O Japão convertia-se em seu aliado, assinando um pacto de não agressão com a Rússia. Os Estados Unidos permaneciam neutrais. Hitler dominava as discussões estratégicas que se realizaram naqueles momentos, mas cometeu erros. O êxito alcançado aumentou-lhe as ânsias de poder. Desperdiçou tropas e tempo na África do Norte para ajudar os italianos e também nos Balcãs. Em junho de 1941, virou-se contra a Rússia. Esta decisão viria a ser seu grande erro. Assim como havia sucedido com Napoleão, a imensa escalada de suas conquistas ia disseminar seus recursos. Quando atacou a Rússia, utilizaram-se todas as técnicas tradicionais da Guerra Relâmpago, que haviam sido exaustivamente experimentadas durante os 5 anos anteriores. As câmaras de filmagens acompanharam a grande primeira onda de ataque, já que a propaganda era um elemento importante na guerra de Hitler. Os bombardeios de mergulho surpreenderam a aviação russa em terra. Muitos aviões e muitos tanques foram destruídos nos primeiros dias da ofensiva. Os comandantes do Exército Vermelho não eram rivais dos alemães e milhares de russos foram capturados e assassinados. Nada podia deter os exércitos de Hitler. Para os alemães, a guerra contra a Rússia era como uma cruzada. Os sacerdotes abençoavam as tropas antes da batalha. Uma nova invenção, o cinema a cores, mostra a subordinação da população russa. Mas à medida que avançava o inverno de 1941, excepcionalmente frio, os alemães que dependiam sumamente dos animais de tração e de um transporte simples, assim como dos tanques, começaram a ter dificuldades. Tudo que os rodeava havia sido incendiado por eles mesmos, ou por obra dos camponeses, ou dos exércitos russos em retirada. A Oriente, os japoneses eram uma ameaça para os russos. O Japão havia conquistado grandes áreas da China durante a década de 1930.
O vizinho mais próximo da Rússia já lhe havia derrotado na Guerra de 1904. A invasão da China nos anos 30 havia sido a aposta do Japão para a obtenção de um império. A militarização do Japão havia se produzido nos anos 20. Em 1926, o novo imperador Hirohito passou revista à frota japonesa depois de sua coroação. A invasão da China pelo Japão provocou a famosa retirada comunista ao interior, a Longa Marcha. Japão voltou para o sul, longe da Rússia. Abriu-se o conflito entre o Japão e os Estados Unidos. Os interesses americanos no Oriente estavam ameaçados pelas atividades do Japão, inclusive antes da Segunda Guerra Mundial. Em dezembro de 1941, a decisão dos japoneses de lançar um ataque por surpresa sobre os Estados Unidos foi um dos momentos decisivos da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos foram lançados fora de seu isolamento a partir do repentino ataque do Japão a Pearl Harbor e pela declaração de guerra simultânea de Hitler. O ataque japonês destruiu praticamente em um só dia a frota americana no Pacífico. Os Estados Unidos, a Rússia e o Reino Unido viram-se forçados a converterem-se em aliados. No Oriente, os japoneses lançaram uma feroz investida contra os britânicos em Hong Kong, Singapura e Birmânia. Sua preparação e sua capacidade de sofrimento haviam sido enormemente subestimadas tanto pelos britânicos como pelos americanos. As forças britânicas estavam mal preparadas e mal dirigidas e se renderam aos milhares. Inclusive antes de Pearl Harbor, os japoneses haviam conquistado a Coreia, a China e grande parte da Indochina. Em 1942 haviam conquistado ou controlado o Pacífico Ocidental e se achavam às portas da Índia. O Estado japonês e seus soldados exerceram uma autoridade implacável em todo o Oriente. Antes de 1941, o presidente Roosevelt havia prestado uma ativa assistência americana ao Reino Unido. Na reunião celebrada em Terra Nova em agosto de 1941, Churchill e Roosevelt se puseram de acordo sobre sua estratégia. Primeiro conquistariam a Alemanha e posteriormente o Japão. Eles consideravam que a Alemanha era a maior ameaça. O Império Alemão encontrava-se em seu apogeu em novembro de 1942. Seu poderio estendia-se desde o Círculo Ártico até o Saara e desde o Oceano Atlântico até quase o Mar Cáspio. Ao Reino Unido, a única coisa que lhe restava eram os bombardeios estratégicos como única arma de guerra contra a Alemanha. Os Estados Unidos dispuseram-se a produzir bombardeios em série. Veja-se a legenda deste cartaz: "Deixe-os cair". Isto é apenas o início da luta, proclamava este outro cartaz de recrutamento de 1942. A contribuição inicial dos Estados Unidos foi abastecer o Reino Unido através do Atlântico. A guerra oceânica custou muitas vidas e buques, e o recrutamento para combater nela foi uma das principais prioridades britânicas entre 1941 e 1943. O Reino Unido havia estado à defensiva desde 1940, apesar do desafio de Churchill durante os bombardeios. Agora, a cooperação anglo-americana tornava possível não só o assalto eventual à fortaleza europeia de Hitler, como o desenvolvimento da bomba atômica. A Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de novas armas. Entre as alemãs incluíam-se as bombas volantes V-1 e, ao final da guerra, os foguetes V-2. O Reino Unido desenvolveu o radar. Desde 1939 haviam-se levantado antenas na costa sul da Inglaterra e estas transmitiam ondas de rádio nas quais repercutiam o eco procedente de qualquer avião que se aproximasse. Na estação receptora, os sinais, no monitor de um osciloscópio, representavam a distância que o eco havia percorrido. Se duas ou mais estações podiam captar o mesmo avião, era possível estar seguro de sua posição, rumo e velocidade. No decorrer da guerra, a corrente de estações de radares da costa sul tornavam impossível que qualquer avião inimigo se aproximasse do Reino Unido sem ser detectado.
Mas umas medidas meramente defensivas não seriam suficientes para derrotar Hitler. As vitórias em Stalingrado e em Kursk foram o começo da brecha aberta pelos russos. Os aliados invadiram o norte da África. As campanhas do norte da África foram, em certo sentido, um substitutivo do assalto direto à Europa, um segundo frente. Com as experiências frescas na memória dos comandantes britânicos, o Reino Unido resistia-se a lançar um ataque direto sobre a França. Montgomery, na África, pôde manobrar com as mãos relativamente livres e obteve grandes vitórias no Alamein e na Tunísia. Para os nazistas, era o começo do fim. A invasão da Sicília produziu-se em julho de 1943, quando os russos faziam retroceder os alemães. Durante o verão de 1944, começou a tomar forma na costa sul do Reino Unido a maior operação conjunta de todos os tempos. A frota da invasão reuniu-se na metade do Canal da Mancha e logo dirigiu-se até a França. O dia D, a 6 de junho de 1944, foi um triunfo para as forças americanas e britânicas. Ainda que as baixas durante a invasão alcançasse a cifra de 100 mil soldados, foi uma operação notavelmente afortunada. Avançar desde as cabeças da praia também resultou muito mais fácil do que caberia esperar. A contraofensiva alemã nas Ardenas foi derrotada e as forças aliadas avançaram até a fronteira da Alemanha. Os processos de liberação começaram entre gritos de vitória e profunda emoção à medida que os colaboracionistas e os oficiais alemães eram feitos prisioneiros. A liberação dos campos de concentração revelou a magnitude da brutalidade sistemática utilizada pelos alemães. Os horrores de Belsen, Buchenwald e Auschwitz fizeram brotar as lágrimas nos olhos dos soldados e dos sobreviventes. A Alemanha estava em ruínas. Os refugiados inundaram as estradas. Berlim havia sido devastada pelas incursões aéreas e pelos bombardeios dos aliados, assim como pelos canhões dos russos. As forças russas e americanas reuniram-se em uma linha determinada de antemão, e essa linha era a que há alguns anos separava a Alemanha Ocidental da Oriental. Outros territórios alemães, mais ao leste, foram devolvidos à Polônia. Na Conferência de Yalta, Stalin, Roosevelt e Churchill repartiram-se territórios e cidades da Europa. Mas ainda havia que lutar para concluir a guerra no Pacífico. Os americanos lutaram encarniçadamente de ilha em ilha a caminho do Japão. Seus prisioneiros japoneses achavam-se em boas condições físicas e morais. Não lhes faltava nem armas, nem equipamentos. Pareciam decididos a seguir lutando. Os americanos, enquanto isso, eram muito vulneráveis desde o ar. Foram necessários muitos meses de duros combates nas Índias Orientais e nas Filipinas para que os aliados tivessem ao Japão ao alcance de suas bombas. Então tomaram a decisão de utilizar as primeiras bombas atômicas para liquidar completamente a resistência japonesa. Uma nova era havia começado.